Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. E hoje a gente vai falar do último chakra, o Sahasrara, o último lá, o coronário, do topo da cabeça. Nós estamos conversando, a gente já vem conversando sobre os 7 chakras, os 6, e hoje a gente vai para o 7º e vai lembrar o seguinte: eles são os 7 principais. Nós temos chakras por todo o nosso corpo, nós temos chakras secundários, temos aqueles que ficam orbitando, que são também muito importantes, mas os principais que a gente estuda para uma espiritualidade, para entender a nossa espiritualidade, a nossa jornada nesse mundo, são esses 7 chakras, e é eles que vão levar a todos nós a um caminho de iluminação, de maior percepção e maior contato com uma espiritualidade superior. Quando nós chegamos lá no Sahasrara, que é o coronário do topo da cabeça, chamado chakra das 1000 pétalas, a flor das 1000 pétalas, há a expansão total de consciência. Então nós estamos lá embaixo, para começar, a gente está lá no Muladhara, base da coluna. Depois a gente vem para o Swadhisthana, o sexual. Depois vamos para o Manipura, que é o solar, Anahata, que é o cardíaco, o Vishuddha, que é o da garganta, o laríngeo, o Ajna, que é o frontal, e chegamos no Sahasrara, que é o coronário, chakra da nossa coroa. Quando a Kundalini, que está lá embaixo, na base da coluna, começa a subir através de trabalhos que a gente faça, e quais são esses trabalhos? É a nossa própria vontade de melhorar. E é um trabalho diário. E é um trabalho de muita meditação também. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não medito, então nunca vou alcançar esse chakra porque eu não tenho paciência, não gosto de meditar, ou seja lá o que for. Meditação não é só ficar sentado, é numa posição de lótus, né? E naquela posição com as perninhas cruzadas, e em Sukhasana, que nós chamamos de Sukhasana em yoga, e ficar ali meditando e cantando mantra, ou apenas respirando. Meditar é viver o presente. Então a gente pode lavar a louça meditando, caminhar meditando. Qualquer atividade nossa pode ser uma atividade meditativa. Ou seja, meditar é estar no presente. Quando nós começamos a perceber que cada chakra, cada local do nosso corpo tem essa roda energética acontecendo e está ligado a nossas glândulas que ligam ao nosso corpo físico, ou seja, ali tem o contato com o nosso corpo físico, está ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso psiquismo e a esse corpo sutil que, com esse caminho que essa energia faça para subir ao longo da nossa coluna, chegando lá no topo da cabeça, nós alcançamos esse estado então de samadhi, ou estado ampliado de consciência, total estado de consciência de felicidade. É quando nós nos unimos ao todo. É quando um ser em estado de samadhi, um estado de expansão de consciência, quando ele chega lá no alto da cabeça, com essa força, ele começa a ver todos, ele vê todos como ele mesmo. Então todos os seres são ele mesmo. As árvores são mestres. Os animais são mestres, o outro, aquele que a gente muitas vezes não gosta, é nosso mestre. Tudo vira mestre, tudo é ensinamento. E a natureza para de ser algo fora e começa a ser entendido como todo. Todos nós somos natureza. Desde do ser menorzinho ali, que a gente entende como menor, até o nosso irmão. Todos são natureza. O nosso próximo é natureza. Então é impossível um ser que já alcançou essa consciência, por exemplo, poluir os mares. Porque o mar e ele é uma coisa só. Ele entende, ele vivencia. Mais do que entende, ele vivencia, ele sente que o mar e ele é uma coisa só. Então são sensações que nós podemos alcançar, nós alcançamos em determinados momentos, através de práticas, conseguimos isso. Mas o que acontece é que a gente expande essa consciência e retrai, porque a gente volta para o ego. Expande e retrai. Então nós temos expansões de consciência rápidas, digamos assim, daqui a pouco a gente volta para o nosso ego, porque qualquer distração nos tira daquele estado e nos
traz de volta para o ego. Aqui não há uma luta contra o ego, nem querer dizer que ele é ruim. Pelo contrário, o ego está aqui porque ele precisa estar. Ele é o nosso, é a forma como nós nos movimentamos nesse mundo. Mas ele não pode ser o que está à frente. Ele não pode ser o que nos guia. Ele tem que saber o lugar dele. Então o estado alterado, né, esse estado totalmente expandido de consciência, nós podemos alcançar. Só que algumas pessoas vão alcançar mais tempo, outras menos tempo, outras ainda nunca sentiram isso. Mas há uma expansão e uma retração. Uma hora, de tanto a gente fazer, de tanto a gente experienciar isso, uma hora a gente fica lá, direto em estado de samadhi, estado de felicidade suprema, completa, total. O nirvana é quando a gente chega no topo de tudo. E aí tudo se une e a gente entra realmente nesse oceano que é Deus. E entendemos isso. São estados que podem ser alcançados, mas o principal não é tentar chegar lá. Porque aí nós entramos em algo contraditório. Essa felicidade que parece estar lá, só quando eu alcançar, ela na verdade já está aqui no momento presente. Então quando eu entro, quando eu vou para o momento presente, quando eu estou no presente, eu sinto uma expansão. Eu me conecto com o todo, eu me conecto com o agora. Eu acesso toda uma espiritualidade que eu não consigo acessar quando a minha mente está transitando entre passado e futuro. Então ela continua naquela, como um macaquinho pulando de galho em galho. O objetivo é que essa mente se acalme e que nós, como espírito, possamos olhar para ela e entender que ela é só um instrumento e nós somos o que olha para ela. Essa visão da nossa própria mente, dela funcionando, é um estado já alterado de consciência. Se nós conseguirmos vivenciar isso alguns segundos que seja, quando nós, por exemplo, entramos numa cachoeira. Se eu entrar numa cachoeira totalmente presente, sem estar ligada a nada que é exterior ou alguém que esteja me olhando, nada. Absolutamente, eu e a cachoeira somos uma coisa só. Esse é um estado de samadhi, é um estado de total união com todas as forças da natureza, ou seja, eu e a natureza somos uma coisa só. Então, com isso, nós somos incapazes de ferir qualquer ser que seja, desde o nosso irmão até jogar sujeira no mar, por exemplo, nos rios, ou prejudicar qualquer ser que seja, porque esse ser e eu somos uma coisa só. Então, quando começamos a fazer isso, nós começamos a ter expansões de consciência. O que acontece muitas vezes é que elas assustam. Então há uma expansão, você sente aquela grandiosidade, daqui a pouco o ego te chama e você volta. Mas vamos um dia chegar num estado total. Chegar no Sahasrara é fazer o caminho da Kundalini, é fazer o caminho dessa serpente, ou seja, dessa força que tem uma força energética que tem a forma de uma serpente, mais ou menos, para a gente entender, vai subir por um canal principal no nosso corpo, nós temos vários, mas vai subir por um canal chamado Sushumna, que é o canal que liga. Então ela vai subir por ali, vai se enroscar, vai passar por todos os chakras, vão ser trabalhados todos eles, que a gente vem falando nos estudos, e aí chega na total expansão da consciência. É uma sensação em que só a pessoa que vive é que vai saber o que é. Mas o que nós entendemos por estudos, e aí a gente lembra de um ser muito iluminado chamado Ramakrishna. Ele foi alguém que alcançou esses estados alterados de consciência, esses estados ampliados, completamente ampliados de consciência. E quando ele falava com os discípulos dele, ele não falava de uma forma como um professor fala, de uma forma cheia de pontos a pontos. Não era isso. Ele falava o que estava sentindo, e aí ele ensinava talvez melhor do que qualquer professor. Então não era uma técnica, era a própria vivência. E aí quando ele conversava com os discípulos dele,
ele passava as informações do que ele sentia em cada chakra. Acontece que quando ele chegava lá no Sahasrara, no último, no coronário, ele virava os olhos e entrava em estado totalmente de expansão de consciência, ou seja, ele se calava e os discípulos dele ficavam a ver navios, porque ele não conseguia passar aquilo, porque ele já estava num estado totalmente no todo, ele já estava imerso no todo. Então isso é viver, não é o que a gente fala, não é o que a gente estuda. O que a gente estuda é muito importante para entender o que está acontecendo, mas muito mais importante do que isso é a vivência. Então, trazendo para a nossa Umbanda, trazendo para a nossa religião, o médium, por exemplo, de Umbanda, aonde ele vai sentir esse estado de consciência? Lembram que a gente, quando fala de que a gente sente no corpo, esse estado, primeiro que a pessoa vai sentir essa alteração em alguns momentos, né? Ou nem que sejam alguns segundos, e ele abre ali uma sensação no alto da cabeça, normalmente é um formigamento. Cada um vai sentir de uma forma, mas há no corpo físico acontecendo algo no alto da sua cabeça e o médium percebe isso. Então, ter consciência do nosso próprio corpo é um caminho muito legal, muito bom para a gente entender o que está acontecendo e expandir nossas energias. Porque se a gente não entende, começa a sentir algo, por exemplo, no estômago. Eu estou sentindo aqui alguma coisa no meu estômago. Eu não estou falando de dor, não estou falando de doença. A gente está falando de algo energético. Eu estou sentindo aqui alguma coisa no meu estômago. O que é isso? Por que essa percepção de espiritualidade, de coisas acontecendo ao meu redor, às vezes até alguma coisa que não é tão legal, eu tô sentindo aqui? Começa a perceber o que está acontecendo naquele chakra, que é o Manipura, que a gente já conversou sobre ele, cidade das joias, né? Então é ali que a gente vai sentir isso. E aí outros chakras a gente vai sentir outras coisas. Então o médium, ou qualquer pessoa, mesmo que não seja o médium ostensivo, que está ali trabalhando no terreiro, ou em qualquer outro lugar que tenha mediunidade, essas pessoas, todos nós vamos perceber no nosso próprio corpo. As sensações estão em nós. Então, trabalhar chakra é trabalhar uma via de mão dupla. O corpo espiritual, o corpo sutil, ele passa informações para o físico e o físico passa informações para o espiritual. Tanto que, por exemplo, a Kundalini, alguns estudos, algumas pessoas que já viveram isso, existem estudos sobre isso, falam o seguinte: a Kundalini ela pode ser desperta, por exemplo, por um tombo, por se machucar. Vejam bem, é no corpo físico. Eu não despertei porque eu sentei e fiquei pensando, porque, sabe, meditando ali. Não. Um tombo muito violento, batendo o cóccix no chão, pode despertar. Por quê? Porque atingiu um corpo físico que chega num corpo mais sutil. É uma via de mão dupla. O nosso corpo leva informações para o corpo sutil também. O que vai acontecer com essa Kundalini é o seguinte: ela vai parar no próximo chakra, porque ele não está desenvolvido. Ela subiu de forma violenta, ela estava lá na base, sobe de forma violenta, bate no seguinte e para por ali. Aí vai causar transtornos, problemas, desequilíbrios. Por isso que não devemos nunca tentar fazer por uma via que seja pelo corpo físico dessa forma. Podemos fazer pelo corpo físico, mas de forma mais sutil, ou seja, com práticas físicas corporais que a gente consiga acessar esses chakras. Então, o médium que está ali, que está sentindo, ele já tem tanta conexão com o corpo que ele já começa a perceber. Ele já percebe, opa, é aqui que está acontecendo a energia, é aqui que está... Que as coisas estão vibrando, eu percebo, como é que eu posso equilibrar isso? Aí que o conhecimento entra e nos ajuda bastante. E aí não só nos principais, nós vamos ter também nos chakras secundários, chakras das mãos, por exemplo. A gente vai sentir as coisas acontecendo ali. Então, a importância de chegar lá no Sahasrara, lá no último chakra, na iluminação, é passar por toda uma jornada. Uma jornada de conhecimento, uma jornada de mergulho realmente interior, para se entender e perceber, e chegar no estado de perceber as coisas de forma tremendamente diferente da nossa vida daqui, da nossa vida que a gente está acostumado e que foi ensinado a viver. Então, quando chega lá, ou nem precisa chegar lá, já em outros chakras a gente vai perceber isso, nós vemos o mundo completamente diferente, nós sentimos o mundo completamente diferente.
Voltamos para nossa mediocridade desse momento aqui, dessas coisas muito corriqueiras, voltamos. Muitas vezes a gente volta, mas depois a gente retorna para lá. Isso que essas práticas fazem, isso que a nossa boa vontade faz, é de voltar para esse estado consciencial de plenitude em qualquer que seja o chakra que a gente esteja trabalhando. Então, chegar no Sahasrara, que é a flor de 1000 pétalas, é chegar numa ligação total com o todo. Tudo sou eu mesmo. O meu irmão sou eu. Os animais sou eu mesmo. Então, toda aquela conexão, toda aquela ligação, nós entramos num mar que é Deus e nos unimos a Ele. Então, um estado de plena, suprema felicidade. Que possamos fazer nossa jornada com o objetivo realmente da gente ser feliz e de fazer feliz as outras pessoas. Mas é preciso empreendermos, começarmos a fazer. Um abraço a todos, que Pai Oxalá nos abençoe.